Olá pessoal, na aula de hoje vamos ver desenho de projeto elétrico, parte 2. Nessa aula nós veremos sobre iluminação, a quantidade mínima de pontos de luz recomendada por ambientes, a potência mínima de iluminação, veremos tomadas de uso geral, tomadas de uso específico e também definição de quadro de previsão de cargas e alguns outros conceitos importantes. Tudo que nós veremos nessa aula está de acordo com a NBR 5410 sobre instalações elétricas de baixa tensão. Quantidade mínima de pontos de luz. A norma recomenda prever pelo menos um ponto de luz no teto para cada ambiente, comandado por interruptor de parede. Então, todos os ambientes devem ter pelo menos um ponto de luz. Em banheiros, deve-se ter arandelas, que são pontos de luz na parede, e deve haver uma distância mínima das arandelas até o box do banheiro. Essa distância deve ser de 60 centímetros. Potência mínima de iluminação. Então, a potência mínima ela vai variar conforme a área dos ambientes. Para ambientes ou recintos com área pequena, área menor do que 6 metros quadrados, deve-se atribuir um mínimo de 100 watts de potência para iluminação. Para ambientes um pouco maiores, com área maior do que 6 metros quadrados, deve-se atribuir um mínimo de 100 watts para os primeiros 6 metros quadrados e acrescentar 60 watts de potência para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Aqui nós temos uma tabela para dimensionamento de ponto de luz e relação de potências entre diferentes tipos de lâmpadas. Então, nós temos a área em metros quadrados, uma variação de áreas, e o tipo de lâmpadas, incandescente, fluorescente e fluorescente mais reator. Então, aqui a gente pode ver qual seria a recomendação conforme a área do ambiente, qual a potência recomendada por tipo de lâmpada. É claro que as lâmpadas fluorescentes, elas são bem mais econômicas, conforme nós podemos ver aqui a sua potência. Agora, sobre tomadas. Tomadas de uso geral, TUG, nós usamos essa abreviação, TUG, tomadas de uso geral. Essas tomadas são destinadas à ligação de mais de um equipamento, não simultaneamente. E a corrente dessas tomadas, ela não deve ser superior a 10 amperes. São tomadas para liquidificador, ventilador, ferro elétrico, televisão e outros equipamentos. Tomadas de uso específico, abreviadas como TUE, são usadas para alimentar de modo exclusivo equipamentos com corrente nominal superior a 10 amperes, como por exemplo, torneira elétrica, lavadora de louças, chuveiro elétrico, ar-condicionado, e existem recomendações para a distribuição das tomadas de uso específico. As tomadas de uso específico também são chamadas de tomadas de uso especial. Então, o projetista ele deve escolher o número, a localização e o tipo das tomadas de uso específico em função do layout da residência e das necessidades do usuário. Os pontos de tomadas de uso específico devem estar localizados no máximo a 1,5 m do aparelho. Então, esses pontos devem ficar próximos aos aparelhos que irão ser alimentados pela tomada de uso específico. Tomadas de uso geral, então, elas são indicadas para equipamentos considerados leves com potência abaixo de 1.500 watts. E a quantidade mínima de tomadas de uso geral para edificações residenciais vai variar de acordo com os ambientes. Então, para salas e dormitórios, a norma estabelece no mínimo uma tomada para recintos com área menor do que 6 metros quadrados. Para recintos ou ambientes com área maior que 6 metros quadrados, no mínimo uma tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, espaçadas tão uniformemente quanto possível. Então, isso quer dizer que a cada 5 metros devemos colocar uma tomada, ou ainda fração de perímetro, se eu tiver uma fração de perímetro 4 metros, por exemplo, 3 metros,
deve-se colocar mais uma tomada e de forma que elas fiquem espaçadas uniformemente. É claro que o projetista deve ter bom senso e ver as necessidades dos usuários, então a norma estabelece quantidades mínimas, essas quantidades são mínimas. É claro que nós precisamos ver as necessidades de cada edificação. Aqui nós temos uma tabela com as quantidades estabelecidas para salas e dormitórios de tomada de uso geral. Aqui nós temos a área, o perímetro, então uma variação para uma faixa de perímetro, quantas tomadas de uso geral devem se utilizar. Ainda nós temos aqui agora, continuando tomadas de uso geral, a quantidade mínima para cozinhas e copas. Então, para edificação residencial, a quantidade mínima de tomadas de uso geral em cozinhas e copas é uma tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro, independente da área. Também deve-se prever no mínimo 3 tomadas de 600 watts. Então, em cozinhas é necessário um número maior de tomadas em função do uso de eletrodomésticos e outros equipamentos que se utilizam em cozinhas. Então, essas tomadas, elas devem ficar posicionadas na bancada, bem distribuídas na cozinha e também prever no mínimo 3 tomadas de 600 watts. Em banheiros, deve-se ter no mínimo uma tomada de 600 watts junto ao lavatório a uma distância mínima de 60 centímetros do box, independente da área. Subsolos, varandas e garagens e sótãos, no mínimo uma tomada de 100 watts, independente da área. Em garagens, é prático deixar pelo menos uma tomada de uso geral de 600. Em ambientes comerciais, a quantidade mínima de tomadas de uso geral vai variar conforme a área. Para escritórios comerciais, com área menor do que 40 metros quadrados, deve-se instalar uma tomada para cada 3 metros quadrados ou fração de perímetro, ou uma tomada para cada 4 metros quadrados ou fração de área, adotar sempre o que resultar no maior número, então deve-se analisar. Escritórios comerciais ou análogos com área maior do que 40 metros quadrados. Recomenda-se 10 tomadas para os primeiros 40 metros quadrados e uma tomada para cada 10 metros quadrados ou fração da área restante. Em lojas, deve-se adotar uma tomada para cada 30 metros quadrados ou fração de área e não são computadas as tomadas destinadas a vitrines. A potência das tomadas em escritórios deve ser de 200 watts. Tomadas de uso específico ou tomadas de uso especial, TUEs, são indicadas para equipamentos considerados pesados, que possuem potência acima de 1.500 watts. Então, a quantidade de tomadas de uso específico, ela varia de acordo com o número de aparelhos de utilização, devendo sempre ser instaladas no máximo a 1,5 metro do local previsto para o equipamento a ser alimentado. A potência das tomadas de uso específico deve ser atribuída a cada tomada de uso específico a potência nominal do equipamento que será alimentado. As tomadas de uso específico deverão ter circuito exclusivo e no quadro de carga instalada, as tomadas de uso específico serão identificadas pelo nome do aparelho a que se destinam, sendo computadas pela potência nominal do aparelho e devem ter fio mínimo de 2,5 mm². A NBR 5410 apresenta critérios para valores mínimos, mas o projetista deve sempre projetar pensando no máximo conforto e segurança. O condutor de aterramento, terra, é obrigatório para todas as tomadas. Atualmente, em muitos projetos, a carcaça de luminárias metálicas também são aterradas. O quadro de previsão de cargas. Cada aparelho ou dispositivo elétrico vai solicitar da rede uma determinada potência. No quadro de previsão de cargas, nós temos a quantidade, a localização e a potência de todos os pontos de consumo de energia elétrica da instalação. Aqui nós temos um exemplo de um quadro de previsão de cargas, onde nós podemos perceber
que nós temos várias informações, como os ambientes da residência, da edificação, as dimensões de cada ambiente, a área e perímetro, tabela para iluminação ali, o número de pontos, potência unitária, potência total, tomadas de uso geral, tomadas de uso específico ou especial, notando que nas tomadas de uso específico nós devemos listar os aparelhos e a potência, e esse quadro ele deve ser apresentado no projeto da instalação, localizado junto a uma das plantas. As potências típicas de aparelhos eletrodomésticos, nós temos diversos aparelhos com as suas potências, então nós podemos notar aqui aparelhos que necessitam tomadas de uso específico, possuem potência acima de 1.500 watts, como chuveiro elétrico, churrasqueira elétrica, ar-condicionado. Tabelas para dimensionamento. Os condutores de cobre, eles possuem especificações mínimas para a seção nominal do condutor em milímetro quadrado. Então, nessa tabela, nós temos a seção nominal do condutor em milímetro quadrado de acordo com a corrente, a capacidade de corrente elétrica em amperes. Bom, então, nós destacamos que a fiação mínima para circuito de iluminação deve ser de 1,5 milímetros quadrados, a área da seção nominal do condutor de cobre, e a fiação mínima para circuitos de tomada de uso geral e tomadas de uso especial igual a 2,5 milímetros quadrados. Algumas informações importantes sobre os condutores elétricos. Um fio elétrico é um condutor sólido, maciço, rígido, diferente de um cabo elétrico, que é um conjunto de fios encordoados, então o cabo é mais flexível, como nós podemos ver aqui nessa figura. As cores dos condutores elétricos: o condutor terra deve ser verde ou verde-amarelo, fase vermelho, pode ser preto, branco ou cinza, o mais utilizado é o vermelho, neutro, azul claro. Condutor retorno pode ser utilizado a cor vermelha, preto, branco ou cinza, nós comumente utilizamos a cor preta, conforme na figura mostra. Eletroduto. Eletroduto é definido como elemento de linha elétrica fechada, de seção circular ou não, destinado a conter condutores elétricos providos de isolação, aquele isolamento termoplástico, permitindo tanto a enfiação como a retirada dos condutores. Além de distribuir a fiação, outra função importante dos eletrodutos é fazer a proteção física dos condutores, evitando choque térmicos e mecânicos. Sempre circuitos de tomada especial devem ser em circuitos exclusivos com um eletroduto exclusivo. E a conexão dos eletrodutos é feita por meio de caixas de passagem. Essas caixas podem ser retangulares, octagonais, quadradas, e as caixas de passagem são utilizadas em pontos de luz, pontos de tomada, pontos de interruptores, e é possível conectar até 6 eletrodutos em caixas de passagem de teto e até 4 eletrodutos em caixas de passagem de parede. Então aqui a gente tem na foto o eletroduto, também conhecido como mangueira, né, em uma laje, e ali o destaque está para a caixa de passagem. As referências utilizadas nessa aula. Sugestão para leitura.